Irmãos, bom dia, graça e paz. Abra sua Bíblia na primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses. Nosso tema é missão e igreja. Queremos nesta manhã observar alguns desafios missionários para a igreja. Primeiro aos Tessalonicenses. Todos acharam? Muito bem. Então só preste atenção aqui antes da leitura. Esta foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Escreveu à igreja que estava na cidade de Tessalônica, hoje na região mais no leste europeu. Estava na Tessalônica, naquela região do leste europeu, que hoje é chamado Macedônia, tá? Uma igreja que nasceu em meio a muita perseguição. Vocês sabem quanto tempo Paulo plantou essa igreja? 3 semanas. E ele teve que fugir escondido, porque ele queria matá-lo. Então uma igreja que nasceu em meio a muita perseguição, muita prova, mas uma igreja que perseverou, que permaneceu firme e que se tornou uma das igrejas mais missionárias da época. Então vamos ler o texto. Olha aí para o texto. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus a todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, e da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardade do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja modelo, uma igreja exemplo para as nossas igrejas hoje. Uma igreja que amava a Deus. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, nesta manhã, mais uma vez, pela Tua presença, pela Tua graça, que é melhor do que a vida, pelas Tuas misericórdias renovadas sobre nós neste dia. Te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e operosa. Dá-nos entendimento da Tua obra e da responsabilidade confiada a nós. Queremos enxergar as nações como o Senhor enxerga, com amor profundo, com misericórdia e compaixão, mas também com um coração avivado, de modo que possamos fazer algo mais para poder salvar alguns.
Nos abençoa nesta manhã um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu quero mostrar para vocês um vídeo bem rápido. Não é um vídeo feito pela Jami, mas por uma organização missionária que começa a mostrar um pouco a realidade do mundo e a realidade missionária e a ação missionária da igreja hoje. Então preste atenção nos dados e nos desafios que essa mensagem traz. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população Mundo C, C de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no Mundo C são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm Bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos, e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de 1 em cada 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas, não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas 1 em cada 1.800 cristãos no Mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população Mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o Mundo C? Pois é, a grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o Mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o Mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do Mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo: organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o Mundo C a cada ano.
87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? Ok, tá vendo a realidade? 1 em 4 pessoas no mundo nunca ouviu falar de Jesus. 1 em 4. 2 bilhões de seres humanos não sabem o que é cristianismo, não sabe que Jesus veio, não sabe quem é Deus. Por quê? Porque a igreja nunca foi lá. Ninguém nunca foi lá. Se observar aquela estatística, foi uma estatística feita com americanos. Os americanos usam mais recursos com trajes para animais, enfeitar animais na festa do Halloween, mais do que os cristãos estão investindo em missões para alcançar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E olha que eu posso dizer para vocês que os cristãos brasileiros usam mais dinheiro, tá? Usam mais dinheiro com produtos de beleza. O Brasil é um dos países que mais investem em produto de beleza. Shampoo, batom, papapá, isso e aquilo, um monte de coisa, do que para a evangelização mundial. Uns anos atrás foi feita uma pesquisa, e agora está sendo feita este ano uma nova pesquisa entre as organizações missionárias, e para saber uma média de quanto o crente brasileiro investe em missões. Há um pouco mais de 10 anos, o crente brasileiro investia na obra da evangelização R$1,30 por ano para missões. E eu fiquei questionando, duvidando, pensei comigo, não, o Batista Nacional é diferente. Nós investimos mais. Aí eu fiz o levantamento na nossa convenção. E nós somos diferentes mesmo. Naquela época nós investíamos 70 centavos. Aí compartilhei com um amigo meu aqui de Minas, que era o secretário nacional de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. E conversando com ele, ele disse: não, eu acho que nós quadrangulares investimos mais, não é possível. Uma igreja desse tamanho. Eu vou fazer o levantamento na denominação. E ele ficou assustado. Eles investem mais do que os batistas nacionais. Na época investiam 90 centavos por crente. Irmão, sabe o que é 90 centavos, 70 centavos? Soma aí. Multiplica por 12 para ver quanto cada crente investe em missões por ano. Quanto? Você sabe quanto você investe para a evangelização mundial por ano? Você sabe.
Outro dia, agora estou em casa, só eu e Cecília. E ela falou: meu bem, vai ali comprar um franguinho assado, uma Coca-Cola. Vamos fazer almoço hoje não. Irmãos, aí eu estava comprando frango, fui comprei uma coca e uma coquinha de 600 ml, né? E vim pensando, falei, acho que eu não estou investindo o que eu vou comer daqui a pouco em missões, para evangelização. O ano passado eu fui em Cuba, dar um treinamento para pastores batistas em Cuba. E cheguei em Cuba, em Havana, depois viajei 900 quilômetros para o final da ilha, para aquele acampamento, num lugar afastado. Claro que depois de 3 meses de pedir autorização para o governo, liberar o meu visto, e ter mandado todo o programa para ser autorizado para fazer alguma coisa pelos pastores cubanos. Eu pude ver aqueles homens e mulheres clamando a Deus por socorro e por ajuda. Pastor, nós estamos aqui 50 anos isolados, sem material, sem treinamento. Agora que começam a entrar pessoas para nos ajudar. Estive numa cidade e fui visitar uma irmã que começou uma igreja na casa dela. A igreja funciona na casa dela. Ela conseguiu abrir a sala, ficar bem grande. E aquela irmã, se não morreu, ela está bem próxima, porque ela já estava de cama há muito tempo. Também já tinha ultrapassado os 8.0 há muito tempo também. Mais de 80 anos. E aquela irmã na cama, assim, na presença de Deus, ela me dizia: pastor, que alegria receber um pastor do Brasil aqui. O meu sonho, a minha intercessão, enquanto eu puder interceder nesta cama e nesta cama poder pregar o Evangelho, é ver o meu povo salvo, liberto pelo sangue de Jesus. E ela disse: sabe, pastor, esta minha casa eu já doei para a convenção, para continuar a igreja nesse lugar. Uma pessoa apaixonada por Jesus. Missões é o grande desafio da igreja, continua sendo, desde que Jesus ressuscitou e deu esta ordem para a sua igreja. É o grande desafio, irmãos. Está lá na Jami um pastor, é o nosso primeiro pastor da Papua Nova Guiné. Temos igreja lá na Papua Nova Guiné, lá numa aldeia, dentro dos matos. Porque há alguns anos o pastor Coelho foi para lá como missionário. Quando ele foi para Papua Nova Guiné, ele já tinha 65 anos de idade. E muitos pastores e igrejas não acreditavam. Ele já está velho demais, não vamos apoiar. Mas um velho demais nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, é mais forte do que muitos jovens cheios de saúde. E em 3 anos Deus usou o pastor Coelho para construir a igreja, construir um templo, construir uma escola. E ele batizou 52 pessoas, 56 pessoas. Sabe o que é batizar 56 pessoas em 2 anos, num lugar onde o povo nunca tinha ouvido o Evangelho? Só pelo poder do Espírito Santo.
Não é pelo poder da voz, não é pela sabedoria, pelo conhecimento teológico, é o Espírito Santo agindo, irmãos. E nesse tempo de 3 anos, ele treinou os homens que estão lá pastoreando a igreja. Pastoreando a igreja. E veja, ele não saía da casa dele, caminhava 2 quadras para estar na igreja, não. Ele viajava 32 quilômetros, dentre os quais 12 a pé, para levar o evangelho àquele povo. A igreja precisa ir. Precisamos tomar o exemplo aqui da igreja de Tessalônica. Olha para o texto. Olha para o texto. E esta igreja de Tessalônica nos traz aí as marcas que deve estar na nossa igreja, as marcas de uma igreja em missão. A partir do versículo 2, Paulo, Silvano e Timóteo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, citando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando ou relembrando diante de Deus o Pai da operosidade da vossa fé. É a primeira marca de uma igreja em missão. Fé operosa. Fé operosa como reação de um povo transformado pelo poder de Deus. Amém? Fé operosa. Outro dia estava lá na Jami, foi lá na Jami levar a oferta missionária. Um senhor que nasceu aqui nesta igreja, que cresceu e aprendeu aqui, pastor Vandi. Alguém se lembra dele? Parece até com ele, até ia perguntar se o irmão era irmão dele, parecido. Vandi. Pelo menos 2 vezes por ano, ele vai lá na Jami levar a oferta missionária da igreja que ele pastoreia. Uma igreja lá que podemos dizer que é numa favela de Belo Horizonte. Uma região perigosa. Mas que lá ele começou levando a palavra, o evangelho, e tem se esforçado para poder salvar alguns. Irmãos, e a oferta missionária daquela igreja, daquele pequeno grupo de irmãos, eu fico assim, feliz e abismado ao mesmo tempo, porque muitas igrejas grandes não conseguem levantar. Não conseguem levantar. Mas os irmãos vão juntando. Ele falou: olha, tem um gasofilácio só para oferta de missões. Só para oferta de missões. Mas o que me surpreende é a fidelidade daquela igreja, daqueles irmãos. Tem uma outra pessoa que passou por aqui também. Eu acho que ele passou por aqui também. E que é pastor lá em Belo Horizonte. Aliás, é casado com a irmã da esposa do pastor Vandi. As duas são Eponina e... Não, as duas são os nomes bem parecidos e difíceis de lembrar, porque são raros. Também fiel, uma igreja lá numa favela. Mas uma igreja comprometida, que adota missionário, que intercede para missionário, que avança a partir daquele lugar em que ela está para outros lugares do mundo, porque está entendendo que precisamos alcançar esse percentual da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus. Então, uma das marcas de uma igreja em missão é uma igreja de fé. Fé operosa, fé que age, fé que caminha, fé que percebe a necessidade do outro, fé que busca a salvação do outro. Seguindo o texto, o apóstolo Paulo continua agradecendo pela operosidade da vossa fé
e pela abnegação do vosso amor. Amor abnegado, amor que não mede esforços, que não olha a cor da pele, que não olha a língua, que não olha a raça, o lugar em que a pessoa está. Tem um jovem lá na Jami estudando, se preparando para o ministério. E nós trouxemos ele de uma aldeia africana, lá da Guiné-Bissau. E ali ele conheceu a Jesus. E ele passou muitos anos, ele sozinho, o único cristão do seu povo. O único cristão. Para ele ir à igreja, ele precisava, a igreja mais próxima, caminhar 10 quilômetros por dentro dos matos até chegar numa vilazinha onde tinha uma igreja. Um jovem pescador. Até que há alguns anos enviamos missionários para aquela região, para uma outra aldeia. Os missionários Herbert e Desirê. E ali começamos a evangelizar. E até que os nossos missionários chegaram na aldeia dele. E construímos um templo. E hoje na aldeia dele tem igreja, tem escola, tem água, tem médico todo mês. As crianças sabem ler, escrever e louvar a Deus. E eu falei: Felipe, já tem quase 2 anos que você está no Brasil. Quando você chegar no seu povo, sabe o que aconteceu lá? Está acontecendo um avivamento. Porque o ano passado, em outubro do ano passado, foram batizadas 16 pessoas. E este ano já foram batizadas 15 pessoas. Para ele que passou anos sozinho como crente, sofrendo perseguição dos feiticeiros e dos familiares. Mas hoje já tem mais de 30 pessoas batizadas nas águas, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Demora, mas precisamos continuar com esta fé operosa, com este amor abnegado de ir lá onde o povo está, levar o Evangelho. Continuar amando aquele povo que é duro, que é resistente, como o apóstolo Paulo fez em Tessalônica. O povo queria matá-lo, queria ceifar a sua vida, mas ele insistiu por 3 semanas, e os salvos pelo Senhor Jesus naquela cidade perseveraram na fé, sofrendo, diz o texto, em meio a muita perseguição, mas com alegria no Espírito Santo. Uma outra marca de uma igreja em missão, segundo o texto, é uma igreja firme e esperançosa em Cristo. Uma igreja que não desiste em meio às provas. Uma igreja que resiste às provas, às lutas, às angústias diárias, porque ela tem uma viva esperança. Jesus é a nossa esperança. No texto também nos ensina uma outra marca de uma igreja em missão. Uma igreja dependente e cheia do Espírito Santo. Dependente e cheia do Espírito. Como precisamos buscar o Espírito Santo em nossos dias? Estarmos cheios. Não é só estar falando línguas, profetizando. Uma vida cheia do Espírito Santo nos capacita ao testemunho. Aliás, o foco maior do enchimento do Espírito Santo é o testemunhar de Cristo Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até testemunhar. Quando os discípulos, quando Pedro estava preso, sofrendo, a igreja estava orando.
A igreja estava orando. E Pedro, na cadeia, na penitenciária, testemunhando do poder de Deus. Muitas vezes Paulo estava preso, a igreja estava orando. E Deus enchendo a igreja, e enchendo o outro, o missionário do Espírito Santo. A igreja trabalhando aqui onde ela estava, e o missionário trabalhando lá onde ele estava, mesmo na prisão. E o Espírito Santo agindo em ambos, esta fé operosa e esta dependência. Mas o texto aqui também nos ensina algo mais. Paulo disse que aqueles irmãos testemunhavam de tal forma que eles se tornaram imitadores dos apóstolos, imitadores do Senhor. Uma marca de uma igreja em missão é a imitação de Cristo. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo, ser parecida com Cristo. Imitar a Cristo é fazer a obra de Cristo. Amém? Fazer a obra dele, levar a sua mensagem, levar a transformação, a cura, a libertação. Uma outra marca de uma igreja em missão é uma igreja que suporta as provas. Suporta as provas. Ah, pastor, mas vem aí a luta, a perseguição, nós não vamos aguentar. Aguenta. O Senhor dá graça. O Senhor capacita. Eu me lembro, bem no início do nosso trabalho missionário na Albânia, pensava que o país estava tranquilo, já numa democracia, livre. Aí vem uma nova nuvem escura. E houve uma grande revolta. Uma grande revolta. Uma guerra civil, violenta. E tínhamos um missionário, 2 missionários, um na cidade de Leja e o outro na cidade de Burele. E tinha uma outra família, numa outra cidade. Cada família, cada missionário plantando uma nova igreja. E veio essa revolta. E grupos de guerrilha, e o país entrou numa revolução. E eu estava naquele dia falando com um dos missionários ao telefone. E ele dizendo: não, pastor, fica tranquilo. Esse movimento aí de guerrilha está muito longe. Aqui nós estamos bem no interior, não vai chegar aqui. Irmãos, eu ainda estava falando ao telefone com o missionário e ouvi tiros, bombas. E o missionário só gritou aqui. Entrou na cidade. E o telefone ficou pendurado, sabe quando a gente falava no orelhão, naquele telefone? E ouvindo barulho, e gritava: Jorge, 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 o que aconteceu? Na minha cabeça, um tiro tinha passado por ele, né? Só que ele correu para a casa dele, para ver a esposa Hermelinda, o filho. E de lá já entrou no carro com a esposa, pegou um outro casal de missionários que eram norte-americanos, trabalhavam com eles, e fugiram. Ao telefone falou com os 2 irmãos, falou: cuide da igreja, e fugiram. O outro missionário, Antônio, eu tinha falado um dia antes, falou: pastor, aqui estamos tranquilos, acabei de fazer o culto, está tudo normal. O Antônio saiu da igreja, quando chegou em casa, já não tinha mais casa. Eles estavam descendo até a geladeira, o fogão, ele não tinha mais casa. Ele conseguiu pegar os documentos. E em 1 hora estava descendo um avião da Cruz Vermelha, um helicóptero. E ele, como estrangeiro, foi resgatado daquela cidade.
Irmãos, nossos missionários fugiram naqueles navios que saíam lotados de pessoas fugindo da guerra. Mas o que eu quero dizer, que neste tempo em que eles ficaram fora, um ano fora daquele país, eles nunca pararam de amar aquele povo, de interceder para aquele povo. As notícias que a gente sabia do nosso povo, da nossa igreja, era pelos jornais, que a guerra continuava matando gente. Os nossos missionários voltaram um ano depois. E sabe o que aconteceu? Aquela igreja, nós perdemos templo. Nós tínhamos um salão maior do que esse templo, perdemos. Os templos alugados, perdemos cadeiras, banco, instrumentos. Mas uma coisa aconteceu: não perdemos nenhum crente, nenhuma ovelha. Quando os missionários voltaram, tinha mais gente convertida. Porque era uma igreja operosa, uma igreja que sabia suportar as perseguições. E hoje estão lá as igrejas na Albânia, servindo ao Senhor, abençoando o povo. A igreja de Tessalônica demonstrou uma outra marca de uma igreja em missão. Uma igreja modelo de fé e vida. Não era o crente simplesmente pela facilidade da vida. Não, eles converteram em meio à perseguição, perderam casa, perderam entes queridos, muitos perderam emprego, perderam trabalho, eram perseguidos. Pensa, irmãos, o Deus da época era o imperador. Eles tinham que ir para o templo adorar o imperador. E agora chega um evangelho falando de um rei, de um outro imperador, de um outro senhor, a quem devemos adorar, prestar culto, reverenciar, louvar. Imagina, vem perseguição, e nem precisava da polícia. Os fiéis ao imperador diziam: você está contra César? Você está contra Filipe, o imperador? Você está contra o nosso rei, está pregando outro rei? E o povo confessar: o nosso rei é aquele que é adorado em espírito e em verdade, Jesus, o Senhor. Perseguição, mas se tornou uma igreja exemplo de fé e vida. E no versículo 8 nós vimos que aquela igreja era uma igreja missionária. Diz o apóstolo Paulo: porque de vós, de vocês, repercutiu a vossa fé, repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Veja que eles andaram muito. Eles pregavam a palavra em vários lugares, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Coisa alguma. Uma igreja que pregava a palavra pela vida e pela voz. Pela voz, pela vida e pelas ações e manifestações do poder de Deus. E como há necessidade hoje de termos igrejas missionárias, igrejas que impactam a sociedade, igreja com a marca da santidade e da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, uma igreja que vive a viva esperança da vinda eterna do Senhor Jesus. Hoje, quando se fala na segunda vinda de Cristo,
no arrebatamento da igreja. Outro dia eu estava conversando com alguns jovens assim, sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Fala assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí muitos jovens assim: mas primeiro eu quero casar, Jesus. Primeiro eu quero me formar, Jesus. Primeiro este mundo. E se Jesus voltar? Vai ser num piscar de olho, não vai ter primeiro. Primeiro é o reino de Deus. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. E como nós estamos dando prioridade às coisas que nos serão acrescentadas? Primeiro as coisas que nos são acrescentadas, depois o reino de Deus. Então, uma igreja missionária. Eu quero mostrar para vocês algumas fotos, algumas imagens do nosso trabalho, do trabalho missionário ao redor do mundo. Lógico que não vai dar para mostrar tudo, mas em alguns países, alguns projetos, algumas ações missionárias de algumas igrejas da convenção. Infelizmente, nós temos na CBN 2.500 igrejas de missões, mas efetivamente, o máximo 500 igrejas participam da obra missionária transcultural. São fiéis, que ora, que envia missionário, que envia oferta, que apoia. E com estas, nós já estamos nos 5 continentes. Imagina se tivéssemos 1000 igrejas efetivamente participando da obra missionária. Jami no mundo. Vocês sabem que a Jami é a agência missionária transcultural da Convenção Batista Nacional. Pode passando. O propósito da Jami é glorificar o nome do Deus eterno entre as nações e ser uma agência facilitadora e motivadora para que a igreja da CBN se converta em uma força missionária. Amém? E a missão é servir e equipar igrejas. Pode passar. Um dos nossos lemas é este: transformar vidas pelo Evangelho e ações de cuidado, educação e saúde. Esta foto é do nosso projeto numa aldeia lá em Guiné-Bissau, os alunos da nossa escola. Pode passar. Este mapa bonito, é o mapa da África, do continente africano, 54 países no continente africano, tá? Na África nós estamos, está vendo aquela marca verdinha lá? Ali é Angola. Nós estamos servindo em Angola. Esta igreja completou esta semana 1 ano de fundada. 1 ano. Pode passar? Essa é uma imagem do Congresso da União Feminina das nossas igrejas em Angola. Trabalho com crianças. Estamos também em Guiné-Bissau, um outro país africano, lá em cima no noroeste. Os missionários Herbert e Desirê eles completaram agora 18 anos trabalhando na Guiné-Bissau. Pode passar. Essa é uma vista parcial da capital do país, a avenida principal. Essa é a nossa igreja na aldeia de Có. Quando os missionários chegaram nesta aldeia, não tinha nenhum cristão, católico ou evangélico, nenhum. Todo mundo animista, seguidores de uma feitiçaria violenta. Lugar assim dos mais temidos em Guiné-Bissau. Quando eles falaram assim: nós vamos para Có, outros missionários brasileiros falaram: vocês estão doidos, ninguém nunca parou lá. Os feiticeiros não deixam. E eles falaram: mas Jesus está nos mandando para lá. E Ele é o dono da seara.
E aqui nós temos a igreja lá em Cor. Amém? O primeiro que se converteu foi um feiticeiro. E tem vários convertidos aí, muitos jovens. O de camisa rosa é o pastor Réptil, os outros são obreiros locais. Obreiros lá, preparados, que estão lá pregando o evangelho. Essa aqui é uma fila de pessoas esperando a consulta. Nós temos um ambulatório, a missionária Desirê é enfermeira. Pode ir passando. E ela dá a consulta médica. Lá a enfermeira é como um médico. Dá consulta, aplica injeção, faz tudo. Sabe por quê, irmão, esse tanto de gente? Porque o hospital mais próximo está a 60 quilômetros. 60 quilômetros na capital. Aí a nossa escola, a parte de pré-escola. Essa comunidade, essas crianças não tinham escola. Então hoje nós temos uma escola lá, uma pré. Pode ir passando. A hora do recreio aí, todo mundo comendo, a hora do lanche aí, debaixo da mangueira. Esse prédio, terminamos a construção desse prédio, dessa escola, o ano passado, em outubro, para o ensino fundamental. Pode ir passando. Uma das classes de ensino fundamental, primeiro ano. Aí dentro da sala de aula. Batismo, aconteceu ano passado. Quantos aí? 6, sendo batizados. Olha lá. Esse é um outro projeto nosso, numa outra aldeia, chamada Macó. Tá? Ana Paula e Yara. Pode passar? Essa é a foto do batismo. Outubro do ano passado, batizamos os primeiros 16 convertidos. Esse ano batizamos 15. Pode passar? Batismo. Pode passando. Eles recebendo o certificado. Volta aquela foto. Está vendo esses jovens, 3 jovens aqui? 3, um de cócoras, 2 de cócoras e uma moça em pé. São jovens voluntários lá do estado de Goiás. Eles foram lá, ficaram 15 dias. 15 dias servindo ao Senhor. Sabe fazendo o que, irmãos? Além do trabalho de evangelismo, aquela comunidade não tinha água potável. O poço de água saía uma água salobra, meio salgada, porque é próximo ao mar. Esses jovens ficaram lá procurando, sondando locais, claro que com aparelhos, até encontrar um local que jorrou água doce, água branca e doce. Eles cavaram um poço artesiano, colocaram estrutura, caixa d'água, e hoje tem torneira com água saudável para aquele povo. Amém? O evangelho transformador. Então esse povo não tinha escola, não tinha igreja, não tinha água. Esses jovens voltaram agora em julho. Voltaram em julho. E eles fizeram os primeiros 3 banheiros com fossa séptica, porque o banheiro lá é atrás da moita. E eles têm um projeto de continuar indo a cada ano em suas férias para continuar fazendo os banheiros sépticos para aquela comunidade. Será que uma comunidade dessa vai gostar ou não dos cristãos? Claro. Claro. Todo mês nessa aldeia tem um médico voluntário. Povo que nunca tinha visto médico. A média de vida deste povo era de 50 anos. Mortalidade infantil nesta aldeia e na outra aldeia de Có era assim, terrível. Mortalidade infantil e de mães que morriam no parto. Diminuiu assim assustadoramente. Porque tem uma igreja lá cuidando deles. Não é o Estado, é a igreja do Senhor. Pode passar. Estamos no Mali, um outro país da África, mais de 90% islâmico. Pode passar. No Mali nós temos um seminário de teologia, formando obreiros das poucas igrejas existentes do país. Pode passar. Esses são os alunos.
Essa é a primeira turma que está formando agora este ano. Estamos em Moçambique, vocês apoiam. Isso é um trabalho de crianças em Moçambique. Missionários da Igreja Batista do Calvário, em Valadares. Pode passar. Lígia Alessandra. Pode. Maria Pires, vocês conhecem, né? Simonal aí. São seus missionários. O nosso seminário lá na Beira, a Maria é a diretora. Uma classe de adolescentes na igreja da Maria do Simonal. A missionária Marilza. A escolinha que funciona na sala da casa da Marilza. Outra classe funciona no quarto da casa da Marilza. Estamos no Senegal. Moisés e Márcia já estão há 22 anos no Senegal. E temos uma escola de teologia, os alunos da escola de teologia. Treinamos obreiros para as várias igrejas do Senegal, que não são muitas, tá? É um país muçulmano. Isso é uma classe de alunos fazendo curso teológico. Outro missionário, a Rose e o Henrique, mais ao norte do Senegal. Aí a igreja, trabalhamos com uma igreja da Assembleia de Deus no país. Aí é batismo. Aqui outro missionário, outro casal de missionário nosso, no Senegal, trabalha com o povo Fulani, pastor Celso e Andréia. As mulheres senegalesas, mulheres e crianças, a Andréia é enfermeira. Eles trabalham com informática, educação, hortas, na área de saúde, e na evangelização e formação de líderes. Pode ir passando. Nas Américas, onde trabalhamos nas Américas, povos indígenas, pode passar. Tati e Patinguense, os índios Paracanã, pode passar. Gino fazendo batismo. Eles trabalham com tradução da Bíblia. No norte do Pará, trabalhamos com o povo Apalaí. Essa é a missionária Josinete. E este senhor aqui é o índio Jacuró. Ele é paraplégico, anda de cadeira de rodas. É o nosso pastor e tradutor da Bíblia. Pode passar. Esse povo hoje já tem a Bíblia completa. No mês de setembro eles vão receber a Bíblia completa. 50 anos de trabalho missionário para traduzir a Bíblia completa. Há 25 anos eles receberam o Novo Testamento. E agora eles vão receber a Bíblia completa. Já são mais de 400 crentes naquela região. Amém? Mais de 60 anos de trabalho. Não só nós, missionários americanos. Só chega lá de avião. De Macapá, de avião, são 3 horas voando por cima da selva. Lá onde o Jimmy vai de canoa, de barco. Da cidade de São Félix. No barco que eles têm agora, 8 horas. Aquele barquinho menor, no mínimo 12 horas de viagem. Pode ir passando. Esse é o nosso trabalho na Colômbia, na Bolívia. Esta igreja completou 1 ano. Cochabamba. Uma vista parcial da igreja. A missionária Ana, trabalhando com adolescentes. O missionário Ezequiel, cadê o irmão do projeto aqui, ó? Do futsal. Ezequiel foi jogador de futebol. E ele trabalha com meninos. Começou o trabalho de evangelismo com futebol. Essa é uma nova igreja em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Começando o trabalho com crianças. Missionário Johnny. Essa é a igreja sede. Pode ir passando. Johnny, passa. No Paraguai, hoje é dia de orarmos pelo Paraguai, pelos missionários do Paraguai. Romildo e Rosa. A Rosa é paranaense. O Romildo é paraguaio. O Romildo foi um dos primeiros convertidos. Jovenzinho, e fomos preparando. E hoje ele é o pastor da igreja. Tá? E aí uma vista parcial da nossa igreja, domingo pela manhã. Trabalho com crianças. Um outro trabalho com crianças num outro bairro.
Os jovens fazendo evangelismo na rua. Estamos no Peru. Essa é a mais nova igreja batista nacional no Peru. Igreja da Restauração. Vai passar. Esse é um novo trabalho que estamos começando numa favela peruana. Formatura do nosso seminário. A igreja lá atendendo aos desabrigados pelas chuvas, pelas enchentes. O missionário João Paulo e Maiana trabalham no norte, na selva peruana. Formatura do nosso seminário. No Peru, na selva, temos Fernando, Milagros, Obed, várias igrejas lá na selva, trabalho com os índios, trabalho missionário muito bonito na selva peruana, que é o que nós chamamos aqui na Amazônia peruana, tá? Na Ásia, onde estamos? Lá no Japão, na cidade de Toyota. A nossa igreja na cidade de Toyota, igreja lá no Japão. Pode passando. O missionário Humberto. O missionário Humberto é cunhado do pastor Jesus. E começou uma igreja lá no pequeno apartamento dele, um acampamento de jovens. Estão no Timor-Leste, do outro lado do mundo. Aquela ilhazinha lá, ó, ao lado da Austrália. Pode passando. A nossa escola, Centro Shalom. Pode passando. Mais uma classe, tem um trabalho lá dos escoteiros. Esse jovem aqui eu trouxe para o Brasil, ele fez o curso na Jami. Aquele senhor lá do lado foi o nosso segundo pastor timorense, irmão Duarte. Tem 2 semanas que ele faleceu. Ficou hospitalizado, os médicos não descobriam. Na semana que descobriu que ele tinha, ele morreu. Era uma tuberculose na cabeça. Faleceu, deixou a esposa, a irmã Ana e 2 filhos. Pode passar. Ainda a nossa escola, alunos da nossa escola. Os nossos professores e funcionários. Aquela de azul claro é a missionária Isabel, da Igreja Batista Shalom aqui de Patinga. Pode passando. A nossa igreja, primeira igreja Manancial. Os missionários Guerreiro e Sandra plantaram essa nova igreja. Pode passando. Aí é o templo novo. Essa igreja, quem pastoreava era o irmão Duarte, que faleceu há 2 semanas. Pode passar. Isso é o batismo que foi feito ano passado, em novembro. 16 pessoas das 2 igrejas. 16 pessoas batizadas. Pode passando. Aí a recepção de membros, foram batizados, a primeira ceia e sendo recebidos. Estamos na Turquia. Missionária Raquel Elana e a missionária Clay. A Raquel trabalha com refugiados e a Clay trabalha com uma igreja internacional. Estamos na Europa, Albânia, batismo ano passado de uma das nossas igrejas, parte do grupo de louvor da igreja, pode ir passando. Essa é uma outra igreja nossa, a primeira igreja plantada na Albânia, pode passar. Uma outra igreja também batista nacional na Albânia. Esse de camisa quadriculada é o segundo pastor albanês. O de camisa azul claro e o de camisa branca foram os nossos primeiros missionários, pioneiros na Albânia. O Antônio ainda está lá, 30 anos de Albânia. O Jorge está plantando igreja na Inglaterra. Pode passar. Estamos na Espanha, trabalhando com a Convenção Espanhola. Essa é uma igreja, trabalho de evangelismo na praça. Pode passando. Aqui é uma outra igreja, Nova Vida. Aqui é uma outra igreja lá na cidade de Basauri. Uma outra igreja nova que está nascendo na cidade de Munguia. E tem uma nova igreja que o Luiz está plantando em outra cidade. Um casal de missionário cuida de igreja em 4 cidades. É difícil, pastor Edgar, dar conta de uma aqui, né? E eles trabalham em 4 cidades. Por que, irmãos? Porque os obreiros são poucos. Falta obreiros na seara.
Irmãos, só na Espanha, cerca de 8.000 cidades e vilas com população acima de 5.000 habitantes não tem uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. Por quê? Porque falta obreiro para ir lá pregar o evangelho. Falta igreja, irmãos. Falta obreiro. Estou falando de Europa, um país cristão. Não estou falando de mundo muçulmano. Pensa no mundo muçulmano, onde no país inteiro você não encontra um cristão. Um cristão. Nenhum cristão. Irmãos, eu já rodei em países como missionário. Nós falamos, vamos procurar uma igreja católica. Você anda ruas e ruas e bairros, não vê uma igreja católica. Muito menos evangélico. Muito menos evangélico. Pode ir passando. Esse é um outro trabalho nosso na Espanha, um trabalho com meninos, meninas e mulheres refugiados. Pode passar. Pode passar. Estão vendo que tem até arte culinária, né? Pode passando. Passa. Na Inglaterra também trabalhamos com plantação de igrejas. Esta é uma nova igreja. Também uma outra igreja. O missionário Jorge, ele também, da Inglaterra, ele vai em alguns países africanos, tá? Fazer um trabalho missionário na África, porque ele criou uma ONG para ajudar países pobres de África. Pode ir. Uma nova escola que eles estão plantando lá no país africano. Essa é uma nova igreja na cidade de Bishop Stortford. Só portugueses aí, convertidos lá na Inglaterra. Essa é uma célula, pode ir passando. O missionário Paulo e Cláudia trabalharam 10 anos em Portugal, agora foram para a Inglaterra esse ano. Pode passar. Eles trabalhavam com escola bíblica de crianças, trabalhavam com educação religiosa em escolas portuguesas, trabalhavam com treinamento de obreiros em Portugal, classe de treinamento de obreiros, conferência para líderes. Estamos na Oceania, o último continente, Papua Nova Guiné. Está vendo aquela parte lá? Papua Nova Guiné. Aí a nossa igreja, está vendo aquele mocinho lá de cabeça branca lá? O pastor Coelho. E aquele outro, o pastor John, e o outro, pastor Levi. São os pastores dessa igreja. Nós deixamos lá, pode passar. Aí a nossa igreja nessa aldeia. Estão vendo que é só mato, né? Mas o povo mora dentro dos matos, sai. E esse povo se converteu num trabalho missionário de 2 anos. E hoje temos o templo. Ali o templo, volta lá, aquele templo lá já está fechado, tá? Bonitinho. Tem casa pastoral, tem escola. E esse povo aí louvando a Deus. Pastor Coelho é missionário de Illinois, ensinaram esse povo até corte e costura. Muitas dessas roupas eles que fizeram, aprenderam, as mulheres aprenderam corte e costura, fazer horta, criar animais, fazer tudo. Um evangelho completo. Pode passar. Ontem já falamos que a Jamil oferece treinamento para obreiros, teologia e missões. E o próximo curso, especialização. Pode passar. Especialização em missiologia. Pode passar. Aqui são os alunos desse ano do curso de teologia. Um grupo foi para a consulta missionária, um treinamento que a gente oferece anualmente na Jami. Ok? E aí o nosso auditório. Vale a pena orar e investir em missões e apoiar missionários. Vamos orar por esse trabalho? Vamos ficar em pé? Amém?
Irmãos, quando você ora por missões, pelos missionários, pelo trabalho da Jami, quando você levanta a oferta de missões no mês de setembro, você também está fazendo isso aí, tá? Você está fazendo isso aí. Mostrei só algumas imagens, mas o trabalho é grande nos países. Várias igrejas em vários países, vários obreiros treinados. Imagine você, só no Senegal já treinamos mais de 100 obreiros de vários países, crianças que os nossos missionários pegaram assim, crianças hoje são pastores, plantando igrejas. Estou falando no país muçulmano. Muitos dos nossos obreiros nativos, que são mais de 200 ao redor do mundo, eles converteram crianças ou adolescentes e hoje são obreiros. Um dia alguém investiu neles. Agora em agosto estamos começando o treinamento de uma nova turma no norte de Moçambique. E eu tive que falar com a missionária Maria Pires. Vamos limitar. Eu perguntei para ela, quantos mais ou menos estão querendo o treinamento, a preparação para se tornarem obreiro? Ah, pastor, tem mais de 60. Eu falei, não, vamos limitar para 30. Porque não é fácil ensinar 60 na diversidade de línguas que é lá. Então vamos começar uma classe com 30 novos obreiros, preparando-os para que eles voltem para as aldeias pregando o Evangelho de Cristo. E você pode participar desse projeto. Você pode adotar um obreiro. São 3 anos de curso. A cada semestre a gente traz os obreiros das aldeias, esses irmãos. Eles ficam 10 dias numa cidade onde temos uma igreja onde pode dormir e comer. 10 dias estudando, manhã, tarde e noite. E a gente oferece comida, a dormida, o material. E depois eles voltam. 4 meses depois eles voltam novamente para outro intensivo. E assim sucessivamente. E cada encontro deste fica por R$70 por aluno. R$70. Não é caro. Que é para alimentação e para a gente produzir o material, as apostilas. Muitos deles nem têm Bíblia. Nem tem Bíblia. Não, por encontro. Cada encontro, são 6 encontros. 6 módulos. Entendeu? Então dá R$240 para você ajudar um obreiro todo o curso. Durante 2 anos. Não é por mês. Para esse curso de agosto, R$70. Para o curso de novembro, R$70. Entendeu? Você pode fazer essa doação única, como fazer a doação completa para fazer. Eu vou adotar um obreiro para pagar o curso dele todo. Dá menos de R$300. Então você pode participar efetivamente, ajudando a treinar um obreiro. Lá no norte de Moçambique, quando o curso para os outros obreiros mais ao centro é um pouquinho mais caro, você vai para uma cidade maior, o custo maior, precisa viajar. Tem obreiro em Moçambique, irmãos, que eles viajam 700 quilômetros para fazer o curso bíblico. 700 quilômetros. A última vez que estive lá, estava dando aula e eu vi um obreiro que sentado mais ou menos tal que o pastor, ele tremia e ele ficava assim. E no intervalo eu perguntei para Maria, quem é esse obreiro? Que eu não conhecia. Ele falou, pastor, esse obreiro viajou 700 quilômetros.
a pé, carona em carroceria de caminhão, pegou malária, ele está com malária. E eu falei para ele, vai para o hospital. E ele disse, não, eu não posso perder a aula, eu não posso perder o curso. Eu viajei 700 quilômetros para aprender mais da palavra de Deus. No intervalo, a Maria Simonal levaram ele para o hospital, aplicaram o remédio nele, e ele estava ali todo o curso. No curso, tendo febre, mas tomando a medicação, e não perdeu um dia do curso. No segundo dia, eu olhei para aquele obreiro assim e falei, Maria, parece que esse obreiro só tem essa roupa. Era uma camisa até de político, tinha uma propaganda política, uma calça preta e descalço. Eu falei, Maria, eu já vi em fotos que você me mandou ano passado esse obreiro com essa roupa. Parece que ele só tem essa roupa. Quem pode traduzir para eu conversar com ele? Aí pediu lá para o pastor, aí eu fui conversar com ele. E ele, com muita vergonha, ele falou assim, eu só tenho essa roupa. Eu falei, porque eu vi você no curso passado, ano passado, com essa roupa. Agora com a mesma roupa. E ele disse assim, pastor, chega à noite, eu lavo, põe para secar, calorzão de Moçambique, seca assim, questão de horas. No outro dia eu visto. Falei, tá bom. Ele mais ou menos do meu tamanho. Fui para casa, voltei com uma sacola. Eu sempre levo mais roupas, né? Trouxe um terno, paletó, calça, um sapato, outras camisas, e entreguei para ele. Irmãos, na aula da tarde ele já estava de terno, paletó e gravata, feliz, marchando no meio de todo mundo. Em anos, aquela era a segunda roupa que ele tinha. Mas o que me emocionou foi ver o sacrifício daquele obreiro. Vai para o hospital se tratar. E ele dizendo, eu não posso perder, afinal eu viajei 700 quilômetros para aprender mais da palavra. Eu não posso perder tempo. E hoje é um obreiro que já plantou igrejas lá nas aldeias onde ele mora. Quanto tempo estamos perdendo? Vamos orar abençoando os missionários. Entre missionários brasileiros, batistas nacionais, e missionários batistas nacionais nativos, somos mais de 250 ao redor do mundo. E obreiros, a maioria deles não recebem nada, não tem um centavo de salário. Estão servindo por amor, por gratidão, pela libertação, pela salvação do Senhor Jesus. E muitos deles estão como aqueles, só tem uma roupa, a domingueira. Muitos vão lá para a roça, plantar, capinar, fazer o seu roçado, mas continuam servindo ao Senhor. Continuam servindo. São índios na Amazônia, são africanos em vários países, são asiáticos. Esse irmão Duarte que morreu há poucos dias, praticamente aprendeu a ler e escrever na igreja. Mas era um homem temente a Deus, abnegado e esforçado no serviço do Senhor. Comece a orar e a abençoar os missionários. Ó Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou.
E agora o Senhor nos dá a oportunidade de servir ao Senhor e à sua obra. Mas quantas vezes temos ficado adormecidos? Ó Deus, como que congelados, aquietados no nosso lugar. Deus, nos desperte para fazer um pouco mais. Nos desperte como crentes, como igreja, para abençoar um pouco mais, para sair da nossa zona de conforto, fazer a tua obra, ajudar aqueles que fazem a tua obra a caminhar um pouco mais, levando a palavra, o evangelho, a cura, a educação, a libertação, a palavra de conforto, de conselho, a oração, o cuidado, a abertura de olhos para que as pessoas possam ver, além das suas possibilidades, da sua fragilidade, da sua pobreza ou da sua riqueza, ver o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoamos pastor Romildo e Rosa, suas filhas lá no Paraguai, aquela igreja que está reunida nesta manhã, adorando e bendizendo ao Senhor. Os trabalhos espalhados por aquela região, para alcançar crianças, famílias, pela tua palavra. Usa-os neste dia, com poder e graça. Abençoa, Senhor, suprindo cada uma das suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar o pastor. Amém, queridos? Como é que está seu coração com relação à missão? Hein? Vontade de trabalhar? Quem está com vontade de trabalhar aí diz amém. Bem, eu disse para você, Deus está colocando alguns projetos no nosso coração e nós vamos compartilhar, né, mais logo com vocês o que Deus tem colocado no nosso coração para nós colocarmos para funcionar, nós fazermos a nossa parte funcionar. Eu acho que se cada um fizer a sua parte funcionar, nós vamos alcançar muito mais, né? Esses números ali, eu anotei alguns, mas eu sei que isso aí está disponível também, não está, pastor? Está no computador, né? E eu gosto de números e eu enxergo melhor quando eu vejo um desenho da coisa. Então, número e gráfico para mim é tudo, para eu poder ter um entendimento melhor. E esses números, se o pastor puder colocar isso à noite outra vez, pastor, não preocupa muito com o programa nosso do horário, nós não temos muita pressa, mas eu gostaria, se eu pudesse, principalmente aquele lá que passa o número, nossa Deus, isso, aquela quantidade de missionários dentro do universo de crentes. Então, é muito pouco para uma igreja que quer crescer. Na verdade, é pouco para uma igreja que quer crescer. Temos orado pedindo a Deus que nos ajude a ganhar almas, e eu vejo que muito pouco ou quase nada nós fazemos, a gente esmurece, mas talvez a gente não faça mais por falta de organização. E eu creio que o que Deus está tocando no meu coração são muitos projetos, mas para a gente organizar. Amém, queridos? Quem aí quer ajudar-nos nesse trabalho aí? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Eu sinto que nós podemos fazer mais, e as ideias que Deus está me dando, eu creio que nós vamos poder fazer funcionar, né? 70 centavos por crente que Batista doava quando foi feito, foi que ano? 10 anos, né? A porcentagem a gente sabe que a tendência é continuar. 70 por ano não, né? 70 centavos por ano, pastor? Eu pensei que era por mês. Nossa Deus, pastor, aí é pouco demais. O que a gente compra com 70 centavos hoje? Agora pensa hoje, por exemplo. Se for olhar a oferta de missões do diário do ano passado, deu 555 mil reais. Para 400 mil membros. Aí pronto, aí derruba. Não, gente, eu estou chocado. Eu pensei que era 70 centavos por mês, daria R$1, alguns reaisinhos por ano. Então
Então, querido, nós vamos mudar essa estatística dentro da quinta igreja. Ninguém concorda? Não, nós vamos mudar. E eu já vou passar de cara o que Deus pôs no meu coração. É. Mas é possível mudar, sim. Em 96, uma igreja, a Igreja Batista Central de Anápolis, ela conseguiu levantar um alvo muito esforço de R$2.000 para missões. Sim. Semana passada eu estava pregando juntamente com o pastor Jesus, que é o pastor da igreja, isso praticamente 20 anos depois. E ele falou: irmãos, vou dar um testemunho para vocês. Em 96 a nossa igreja conseguiu levantar R$2.000. Muito esforço. Na conferência deste ano, no mês de abril, a nossa igreja levantou o alvo anual para missões mundiais, R$370.000. É uma igreja que apoia 40 missões. De 96 para cá. Bem, então vou passar para vocês um pouquinho do que Deus põe no meu coração. Está fervendo no meu coração. Na verdade, eu queria que pelo menos mais alguns corações fervessem aí, porque é sério. Você não vai. E eu tenho certeza que muita gente que nunca vai para o campo. Nós vamos morrer sem ir para o campo. Pastor Marcinho está chorando um pouquinho ali, porque já foi, né, pastor? Agora não aguenta mais. Agora o pastor Marcinho, às vezes, quero dar para ele o púlpito para pregar e não posso, ele não aguenta. Querido, a maioria de nós aqui nunca vai para o campo missionário. Quisera eu que todos nós aqui fôssemos como aquele lá de 65 anos que foi. Então eu estou com 50, eu ainda tenho 15 para frente. Ele foi e fez e faz. A maioria de nós não vai, querido. Não que eu seja pessimista, porque a gente sabe a realidade. Mas Deus tem colocado no meu coração algumas coisas. Por exemplo, em nome de Jesus Cristo, a quinta igreja vai estipular um valor por membro que vai doar para a missão. Agora a data eu não sei, não posso falar se vai ser agora em setembro, missão transcultural, ou se vai ser em dezembro. Mas em nome de Jesus, a quinta igreja vai estipular um valor por membro da sede, que eu não posso responsabilizar por todas as igrejas, é claro. Pensa bem, em nome de Jesus, isso está borbulhando no meu coração. Vamos estipular um valor por membro. E nós vamos ter uma outra oferta, que é você que vai dar. Essa por membro, quem vai dar é o caixa da quinta igreja, viu, Donias? É o caixa da quinta igreja. A diretoria eu sei que compreende isso. E essa igreja é uma igreja missionária. A quinta igreja vai estipular um valor por membro. E vai doar esse dinheiro para a missão. Isso é anual, não é um ano só não. É igual a gente tem um compromisso com o pastor Gino e a Tati. A gente tem um compromisso com o pastor Gino e a Tati desde que eles foram para os índios do Paracanã, e a gente não para isso. Assim como também temos um compromisso com a Maria Pires, desde que, pelo menos que eu saiba, desde quando ela procurou a igreja, não me lembro como, eu não morava aqui na época, no Brasil, e manda mensalmente. Em nome de Jesus nós vamos fazer isso. A nossa igreja é uma igreja tranquila, o pastor pode decidir e depois leva para a reunião. Essas coisas são lindas e maravilhosas na quinta igreja. Deus pôs no meu coração, está borbulhando, um valor por membro. Nós vamos entregar esse valor anual. E nós vamos estipular um valor, nós vamos construir, colocar aqui assim, em algum lugar, um termômetro. Até a ideia já me veio, um termômetro. E esse termômetro nós vamos ter um valor lá em cima que a gente vai calcular. Por exemplo, diga aí um valor para a gente conseguir um alvo. Diga um valor, fala. Um valor para a gente fazer anual para a missão. 3 o quê? O que é isso? Pois é, está lá. Vamos construir um termômetro e lá no topo vai estar 3.000, que é a ideia que ele deu, uma sugestão só. E você vai conseguir esses 3.000, já não é o caixa da igreja. Você vai conseguir. Nós vamos doando, e à medida que esse termômetro for alcançando, nós vamos pôr uma seta, seja lá o que for, até para que você veja. E a gente tem que chegar na data que nós determinamos com aquele valor, que já não vai sair do caixa da igreja, vai sair da disposição do coração de cada um em poder sustentar a obra missionária. Amém, queridos? Quem acha que isso é de Deus aí diz amém? Eu acho, eu tenho quase certeza absoluta. 3.000 foi o que ele disse, eu não quero dizer, nós vamos discutir isso depois. Mas eu sinto, querido, que está na hora da gente fazer alguma coisa. Hoje, conversando com uma irmã, eu falei, fulano chegou atrasado aqui hoje. Atrasado não, tadinho, chegou no horário.
Um determinado irmão chegou 3 minutos depois do horário combinado. Eu falei: opa, pera aí, irmão. Parei no meio da igreja ali. Falei: ó, você está chegando 3 minutos atrasado. Aí ele assustou. Falei: hoje você tem que pagar a pizza. Aí a irmã falou assim: pastor, eu estou com tanta vontade de comer pizza. Querido, quanto custa uma pizza? Hein? Então a gente compra as duas, 35. R$35 de uma pizza é infinitamente mais do que um crente batista doa para a missão, já que é 70 centavos por ano. É uma vergonha. E é desesperador pensar. Você está adquirindo diabetes, você está adquirindo colesterol alto, você está adquirindo um punhado de porcaria por causa da tua boca e por causa do teu coração. Se você sacrifica uma pizza, você faz muito mais pela obra do Senhor. E vamos mudar essa realidade dentro desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Vamos mudar, nós podemos mudar. E eu sei que pode. Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu quero aí que nossos irmãos artistas, nossos irmãos criativos, me ajudem. Essa ideia do termômetro foi só ideia. Mas vamos fazer algo para ficar grande aqui, bonito, visível. Que nós temos um alvo missionário. Não é para nós não, esse alvo não é para a igreja não. É para entregar nas mãos da Jami, para que a Jami administre. Não tem nada a ver conosco. Nós temos nosso trabalho missionário. Temos a igreja em Revés, temos a igreja em Pedra Dourada, tem a igreja em Cordeiro, que a igreja mantém pela graça do Senhor. E nada a ver também com os missionários que a igreja apoia. É algo novo. Nós podemos dividir um pouco do luxo que a gente tem com esse povo. Amém, queridos? Podemos dividir. Nós temos luxo demais se comparado com o que a gente viu longe. Você deve estar pensando: pastor, mas o Brasil também precisa de mais da conta. Ok, nós temos um departamento de missão em Minas Gerais também. Podemos levantar alvos para o departamento de missão de Minas Gerais. Pastor Helder parece continuar à frente, não é isso? Então, querido, tem campo demais, tem trabalho demais. Mas eu, sinceramente, eu vou repetir uma frase do pastor Estécio. Eu estou pedindo o sangue de cada crente desta igreja para a obra do Senhor. Não quero nada para a quinta igreja. Eu estou pedindo é para a missão, para fora. Aqui dentro Deus já tem derramado a graça dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu nem ia falar nada disso, eu ia falar logo. Mas eu não aguentei quando eu vi esses resultados. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero lembrar você que nós temos um almoço aqui hoje, 12:30, 1h. Mas agora eu fecho com você que 1h nós vamos almoçar, independentemente de quantos tenham. Porque nós vamos encerrar agora às 10, dá tempo de você ir em casa preparar para voltar. As mesas já chegaram, nós vamos abrir as mesas ali. Então chega o mais cedo que você puder, para que 1h nós possamos almoçar. Amém, queridos? Amém? Conto com você. Vamos orar em nome de Jesus. E eu quero muito, muito, muito que você nos ajude nesse trabalho, nessa obra, em nome de Jesus. Quem pode sacrificar o seu lanche? Não, eu não gosto nem de falar nisso. Parece que missionário vive de migalha, não parece, pastor? Infelizmente parece que vive de migalha. É isso que eu não gosto. Parece que vive de migalha. Mas eu queria que quando você estivesse comendo aquele churrasco lá, você pensasse: não, churrasco está custando tanto reais, eu vou doar esse tempo para a missão. Eu queria que a gente começasse a tirar da própria boca e começasse a dividir com quem vai, já naquela expectativa assim: eu estou indo viver de migalha, mas eu vou porque é o que eu quero para mim, eu quero para a obra do Senhor. A gente precisa reverter isso. Aqueles números ali de quanto é arrecadado e quanto é mandado para a missão, a realidade que eu peguei para mim foi: a igreja de fato está mandando é migalha. Por isso que Deus pôs no meu coração mudar isso. Porque se entra tantos bilhões e manda tantos milhões, é uma porcentagem tão pequena, se eu tiver ganhar 3% que sobra, é 3 que vai. Eu falei: gente, isso é brincadeira. Aí a gente está, de fato, invertendo os valores. Eu ia até cantar um hino com vocês, vamos deixar para a gente cantar logo. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado e eu quero que você ministre sobre essa vida. Abençoa. Abençoa. Eu já estou vendo, né? Eu já estou vendo a gente tomando novos rumos dentro desse propósito de Deus para a nossa vida. E eu vou orar
incessantemente para Deus fazer ferver no teu coração o desejo de tomar frente dentro desse projeto que Deus está nos dando. Tomar frente como? Você ser uma pessoa também que corre atrás, que lidera e que faz acontecer, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por esses dois momentos que tivemos, essa palestra sobre missão, fazendo o nosso coração arder, fazendo o nosso coração voltar o nosso olhar para fora da igreja, Senhor. Te agradeço por cada membro desta igreja, te agradeço pelo conforto que temos, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradeço pelo que o Senhor está dando e o Senhor ainda vai nos dar, mas eu quero te agradecer, Senhor, também pelo derramar do teu Espírito Santo. Nós temos orado pouco ou quase nada sobre missões, por isso queremos rogar ao Senhor que envie trabalhadores para a tua seara, trabalhadores segundo o teu coração, obreiros segundo o teu coração. Mas eu te peço que nesse primeiro momento desperta também cada vida que aqui está, cada coração que está participando conosco, desperta para arder de tal maneira e fazermos algo com mais frequência, como orar diariamente por nossos missionários, orar diariamente, Senhor Deus, para que vidas sejam levantadas pelo Senhor para o trabalho. Pai querido, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço, eu coloco a igreja nas tuas mãos, peço ao Senhor que seja este o momento nosso, Pai, na tua presença, de recebermos de ti direção para a nossa vida e de compartilharmos dos dons que o Senhor tem nos dado com aqueles, meu Deus, que coragem, ousadamente se dispõe a sair para o trabalho do Senhor. Muito obrigado, desde já eu te agradeço, peço que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz e que nos dê um ótimo dia na tua presença. Já te pedimos também pela partilha que teremos, que todos sejamos abençoados para a glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia. Obrigado, queridos, quero que você então volte, prepare lá, vamos almoçar juntos, vai ser bênção para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus.